Bom dia, Luz do Dia, de episódio 2 do Pod Delas, aonde podemos ser quem nós somos no momento da jornada em que nos encontramos. Hoje, para falarmos de um assunto muito profundo, mas ao mesmo tempo prático. Então, fica por aí, já dá o seu like, já nos segue aqui no canal e chama o maior número de lindezas de rotina intensa para a gente falar de disponibilidade, hoje com 3 convidadas muito especiais. Grandes almas, grandes mulheres, grandes profissionais, grandes esposas, algumas grandes mães vivendo suas revoluções. E é uma honra ter cada uma de vocês aqui. Hoje nós estamos com Melissa Zimmermann, servidora pública, mãe de 2 meninos lindos, casada. Estamos com Karen Matsumoto, arquiteta, casada, empresária também maravilhosa, com Edina Facchini, mãe, que assim escolheu se apresentar hoje. Vocês vão entender mais como e porquê dessa revolução. Sejam muito bem-vindas, lindezas. Obrigada. Como é que vocês estão nesse batismo? Estou sabendo que todas estão se batizando hoje no podcast. Como é que é isso? Sim, Vá. Nunca fiz. Nunca fiz podcast. Então se sintam em casa, se sintam lá em casa, façam um teletransporte. Imagina a Zizi enlouqueando a gente aqui, o Benício batendo na porta. Imagina que tem muitos aperols por aqui. É que nós estamos gravando de manhã, não vai rolar aperol spritz essa hora. Não vai funcionar muito bem. Né? Vamos de água, mas imagina que tá laranja, assim como o nosso Master Clan. E realmente vamos começar pelo começo. Quero que as 3 me digam assim, qual a sua maior revolução feminina saudável até aqui? Então, Vá lá! eu vou começar. A minha maior revolução e amadurecimento feminino saudável foi a descoberta da Edina mãe, mas mãe de verdade, de fato, né? Eu tinha os meus filhos, mas porém estava no processo de terceirização. Então hoje, vivendo mais a minha maternidade, eu estou me descobrindo como mãe. Parece muita loucura, né? Mas assim, é muito verdadeiro e muito desafiador ao mesmo tempo. Porque no fundo a gente sonha, a gente deseja, a gente quer muito ser mãe, mas quando a gente se depara com aquele bebezinho super lindo, inocente ali no seu colo, você não sabe como conduzir, como tratar e como fazer, né? Sim. Porque não vem um manualzinho junto, né? Então, assim, é bem desafiador mesmo. Mas hoje, podendo vivenciar um pouquinho mais essa maternidade, eu posso dizer para vocês que é incrível. É assim, é uma descoberta minha comigo mesma, que eu tô todos os dias, sabe, agradecendo muito a Deus por estar tendo essa oportunidade, que eu sei que muitas também gostariam, mas no momento às vezes não conseguem, não podem. E eu estou me permitindo viver isso. Então, assim, eu estou muito feliz comigo por ter me permitido vivenciar e por estar fazendo essa vivência, que ela é única, ela é indescritível, ela é abençoada, sabe? Assim, e tem me trazido muita força, muita luz, muito entendimento que eu achava que eu tinha e hoje eu vejo que eu estou engateando, estou aprendendo tudo de novo. Como realmente poder ser a mãe do Paulo Miguel Facchini e da Maria Facchini, que eu tinha gerado, mas não conseguia ainda ser a mãe que eles necessitavam, que eles precisavam que eu fosse para eles. Uau, que orgulho da minha maravilhosa comadre e clã. Parabéns, amada. Eu fico muito feliz a gente começar esse episódio já por essa possibilidade e pela sacralidade dessa possibilidade, porque você se torna mãe num momento de pico de trabalho, de um ambiente de trabalho, de mercado financeiro altamente exigente, e você vive os 2 lados da moeda e tem aprendido a respeitar a sua própria transição, se apropriar dela, que é um valor tão nobre e tão desprestigiado, porque afinal, quantas que não podem e quantas que também podem, mas não se dão o direito, não se dão a disponibilidade da opção que têm, mas não se sentem merecedoras, não se sentem no direito, ou não se sentem na grandiosidade do exercício desse papel prioritário. Quantas vezes, assim, nós nos sentimos perdidas mesmo no exercício da maternidade, né? O que se requer, para onde olho? Hoje, com tanta informação, tanto curso, né, gente? Tantas opções. Será que eu me sinto suficientemente boa mãe para priorizar o papel de mãe? E como é que eu amparo isso?
Como é que eu abro mão do julgamento e me entrego a isso? Então, nós vamos falar mais disso. Eu amei. E a Karen? Me conta, Karen. Sua maior revolução feminina saudável até aqui. A minha maior revolução feminina foi a disponibilidade de cuidar de mim, aprender a falar não para algumas coisas. Porque eu sou o tipo de pessoa que quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu tinha minha irmã falava assim, como você consegue ser onipresente? Você, tipo assim, você está na minha casa, você está trabalhando, você tá fazendo tudo ao mesmo tempo. Uhum. Então, acho que para mim, uma maior revolução foi aprender a descansar. A ter um momento para descansar mesmo, para entender que, assim, dormir cedo e acordar cedo é um mito que isso é difícil. Uhum. É tipo assim, isso tem uma rotina, isso tem que entrar. Então, assim, para mim sempre foi muito difícil fazer rotina. E aí isso era uma das coisas que, assim, então, hoje eu ainda não tenho aquela rotina engessada. Mas eu tenho hora para dormir, eu consigo hoje deitar mais cedo e acordar mais cedo. Ai, sem sacrifícios, sem grandes sacrifícios. Que delícia. E, de fato, é uma das grandes conquistas do feminino contemporâneo. Falávamos disso no episódio 1. Descansar. Dar-se realmente essa disponibilidade, esse direito, essa honra. Respeitar o descanso. E a confusão que a gente ainda faz de descanso com lazer. Quantas vezes a gente confunde lazer com descanso? O lazer não é descanso, principalmente quem tem jornada tripla, quádrupla, quíntupla. Basicamente, você tira tempo para lazer. Mas qual o teu tempo de descanso? Isso que a gente já falou tanto no clã, né? Qual é a tua meta de descanso? Verdade. Quem não tem meta de descanso, quem não tem realmente um deadline, um limite de entrega diária ou semanal ou mensal, quem só está literalmente para a próxima meta, para o próximo passo, sem essa clareza, não está na jornada do feminino saudável, né? Então, isso é realmente revolucionário. E a revolução da Mel? Até aqui, me conta, Mel. Eu acho que para mim a palavra é assumir a responsabilidade. Ou tomar as rédeas da vida e você sair de uma posição mais vitimista para você olhar para a vida de uma forma mais doce. Só que vendo que tudo o que nos acontece tem a nossa parcela de responsabilidade. O que é que eu vou fazer com isso é o que vai determinar o quanto eu vou estar disponível ou não para fazer as escolhas corretas na vida. O que é que me representa, quem eu sou, né? Então, é você encarar aquilo que é difícil para você. Dentro de um horário em que você, dentro de um descanso e tudo mais, você tenha condições emocionais para encarar a si mesmo os seus desafios mais difíceis no primeiro horário do dia de preferência. E aí a gente descobre que nem sempre aquilo que a gente mais não queria olhar ou aquilo que a gente mais rejeitava, ou que a gente mais tinha medo, nem foi tão difícil assim de enfrentar. E não são coisas difíceis da vida, né? Às vezes é uma coisa simples, né? Vou falar aí, olha, não, eu preciso encarar aquele imposto de renda. Sabe? Gente, tem certas coisas que são desafiadoras. Principalmente, assim, olhando para minha vida, o que era desafio era para mim. Quando é para ajudar os outros, eu sou a primeira. Ela falou, não, sim, eu enfrento qualquer coisa para ajudar os outros. Pela causa nobre alheia. E para me ajudar. Uhum. Desafio, primeiro do dia, tem que ter descanso, tem que ter disponibilidade, tem que ter tudo para fazer as coisas que são pra gente. E é quando a gente vai batendo papo e a gente vai falando, a gente vai descobrindo. Então, eu, pelo menos, quando eu falo, é terapêutico. Então, o podcast é terapia. Total terapia. É ambiência saudável, né? É espelhamento, é dar-se voz através do outro. É esse treino de característica feminina que tem nos faltado de escuta. A gente está num tempo histórico de mais fala do que de escuta, de mais realmente exteriorização do que interiorização. Então, esses nossos ambientes, eles são terapêuticos mesmo, valiosos mesmo. E que bom a gente terapeutizar juntos. Então, como revolução,
responsabilidade sem ditadura, né, sem culpa. Bert Hellinger fala muito que a culpa espia a morte. E a culpa, ela é tida como algo que atravessa o feminino. Onde tem uma mãe, tem uma culpa. Onde tem uma esposa, tem uma culpa. Onde tem ali essa entidade, essa força, essa identidade do feminino enquanto tão íntima da morte e da vida. Onde tem ali um feminino, tem uma proximidade com a vida e com a morte. E tem uma proximidade com a culpa. E não obstante essa seja a tendência, o Bert, nas constelações, ele convida a gente a olhar numa direção oposta em relação à culpa, que é a direção da responsabilidade, que é a direção do possível, de trabalhar no possível, ressignificar o que foi possível, tomar o possível, abraçar o possível. Então temos aqui como revolução, e eu tenho como uma das maiores revoluções, né, o caminho do meio da responsabilidade. Nem a culpa, nem a salvadora. Nem os outros também. Nem tudo ao outro, nem tudo a mim. E acertar essa mão, que é o que a gente está aqui construindo juntas, né? Esse equilíbrio, né? A disponibilidade ao descanso, né? A Mel tava falando aqui de ajudar os outros. Eu tinha muito do tipo assim, eu sabia que tinha algum evento, alguma coisa que alguém da minha família ia fazer. Eu tava lá, quer ajuda? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Cara, a pessoa nem me pediu ajuda. Por que que eu estou oferecendo ajuda agora? Porque eu quero salvar agora, tempo, né? Eu nem tenho esse tempo. Eu nem tenho esse tempo. Entendeu? Nem tenho essa disponibilidade. Nem tenho essa disponibilidade pra fazer isso. Então, eu posso esperar a pessoa me pedir ajuda e ver se eu posso realmente ajudar. Perfeito. Entendeu? E olhar para aquilo ali, tipo assim, cara, isso é prioridade para mim agora? Perfeito. Ou não é. Então isso... E sabe que ainda tem outro lado, né? Que se alguém não te pede ajuda, aí pediu Tá ajuda precisando de mim! Eu! A mais linda! A mais sábia! A mais incrível! A mais salvadora! O pódio do sobrecarga! Ajuda! Aí você fica até com palpitação. Fica até com aquele sentimento de tipo assim, nossa, não estou agradando a todos ao mesmo tempo. Nossa, que incrível! Será? Né? Na terapia eu falo assim, né? Mas será que é plausível, é crível, é real? Quais são as evidências? Quais são as evidências? É possível agradar a todos, todo o tempo, o tempo inteiro. E muitas vezes agradar os outros e não se agradar, né? Verdade, mas uma coisa que eu aprendi muito com o clã foi isso. Aprender a falar os nãos, né? E a gente realmente fazer o que a gente tem vontade, tem desejo, sabe? E não assim, ir porque todo mundo faz, porque a gente quer muito ser aceita o tempo todo, né? Sim. Então, essa aceitação nos aprisiona. Sim. Então, quando a gente consegue entender isso, a gente se liberta. Você fala, não, tá tudo certo. Se surgir um convite, eu não me sentir disponível para ir nesse lugar, eu falar não, sabe? Não. E tá tudo certo, só que a gente, muitas vezes, a gente quer agradar, quer ser aceita e quer seguir, porque o certo de todo mundo, a maioria, faz esse processo que a gente tá tendo clareza agora, que não é o melhor para o nosso feminino saudável, né? Sim. E pelo contrário, a gente vai simplesmente repetir os padrões que a gente vem tratando em nós, dos nossos antepassados, né? E das nossas mulheres empoderadas. E quando a gente se depara, gente, é transformador, Ellen. Eu quero muito, assim, aproveitar esse ensejo rapidão e te agradecer, porque eu tô falando, meu corpo tá arrepiando. Que, para mim, era muito desafiador largar a minha profissão, porque eu sempre fui uma mulher muito empoderada, profissionalmente. Uma estrutura, assim, que eu me fiz sozinha, tenho muito orgulho, sabe? Tenho muita gratidão de toda a minha trajetória, de toda a minha carreira. Mas eu era muito infeliz e eu não conseguia me dar conta disso. E com a sua ajuda, sabe? Com a ajuda do clã, vendo essas mulheres... Gente, no dia que eu fiz a mudança, eu falei, hoje, sabe, eu vou me permitir... Parece que foi sabe aquele monte de corrente sendo quebrada, assim. E, gente, é muito... Como que eu vou falar pra vocês? É muito... Libertador. Libertador. A palavra é libertadora, isso mesmo. Obrigada. Obrigada, amada. Nossa, e eu vou falar, se permitam, só que a gente não consegue sozinha. Então, assim, para mim foi muito importante ter essa ajuda terapêutica, que eu sempre fiz uma busca, né? Eu não busco de agora, já é de uma vida, eu falo, assim, que foi fundamental para toda a minha trajetória de vida, de família que eu constituí, que vocês sabem um pouquinho da história, porque eu já fui atrás dessa cura mesmo. Porque, gente, a gente vai passar muitas vezes uma vida aqui
não sendo quem nós nascemos realmente para ser. E não cumprindo a nossa missão, porque todos nós temos a nossa missão. Sim. E ela é linda, e ela é única. Ninguém vai poder fazer por mim a minha missão, que eu vim aqui para cumpri-la. Então, assim, é se permitir, sabe? Não se preocupar com o julgamento, porque sempre vai ter o julgamento. Se você fazendo o X ou o Y, vão julgar da mesma forma. Então, tá tudo certo também, porque cada um está no seu processo. Perfeito. Né? Então, vamos pegar o nosso processo, olhar para o nosso processo, porque eu era essa, que eu queria salvar todo mundo, esquecia de mim mesma. Eu queria mudar todo mundo, esquecia de... Falava, gente, não, peraí, quando eu entendi que a mudança tinha que partir de mim, a minha vida mudou, a minha família mudou, e eu tenho mudado muitas coisas, assim, sabe? E eu tô muito mais leve, sentindo muito mais feliz. Então, gratidão por esse acolhimento, por esse clã incrível. Todas que puderem, por favor, façam parte, sabe? E busquem, porque, assim, sozinha a gente não consegue. Deus tem preparado pessoas incríveis, profissionais espetaculares para nos auxiliar nessa nossa evolução pessoal. Claro, e pode ser mais gentil. Ainda que a pessoa sinta que ali ela está percorrendo de alguma maneira por ela mesma, é pesado, né? Muito pesado. No mundo de tantos afazeres, de tantas hipóteses, tantas teses, tantas alternativas, você não tem com quem dialogar, com quem espelhar, com quem ampliar. É muito pesado, né? Eu digo que é muito violento. E o Rostandro, ele fala muito desse ciclo da baixa estima, da gente sair de um primeiro trauma de rejeição, que todos nós em múltiplos níveis tivemos, Sim. e cair realmente num lugar de eu sou rejeitado, logo eu auto me rejeito, logo eu estou na carência, logo desde esse espaço de carência eu estou buscando aprovação alheia. E se eu estou buscando aprovação alheia, eu estou transferindo o eixo que é se é ecológico, se é sustentável, se realmente me olha para o outro, que é a prioridade é então a necessidade do outro, é o aplauso do outro. Então a autoridade sobre mim é o outro. E a gente nunca viveu antes na história a possibilidade de uma ecologia mesmo. Eu falo esse termo, algumas pessoas se divertem, né? Ecológico. O que é ecológico? Ecológico no sentido de sustentável, no sentido de inclusivo, de pertencedor a todos, de realmente resgatar os excluídos, que é eu também, nós também, bem parecidas, nós também bem comuns, Sim. meus pais também, minhas forças também, minhas fraquezas também. E desde esse lugar começa a construção de limites, então, realmente gentil, que é o desenvolvimento da habilidade de dizer não com gentileza. Com gentileza. Porque a gente tem pavor de dizer não e a consequência ser a exclusão. O não, a menos-valia, a não solicitação quer dizer que não vão me chamar mais. Então eu não fui lembrada para ser a salvadora, então eu estou péssima, então eu não agradei, então a culpa é minha. E a culpa espia a morte, ou seja, tem todo um ciclo, um padrão de repetição que a gente nunca antes viveu enquanto tempo. E se tem algo que eu defendo e a gente tem construído juntas tão belamente, é que na meia-idade, 35 mais, a gente tem uma convocação da vida que não deixa ninguém fora dessa convocação, não escapa ninguém, que é de como é que a gente vai transformar todos aqueles julgamentos, todas aquelas víboras, todas aquelas autocríticas, autocondenações, autoqueixas e violências em adequações a críticas, condenações e queixas dos outros em maior ecologia, em maior pertencimento. Como é que a gente vai transformar todos os nossos medos, dúvidas e inseguranças em autoamparo? E isso dá trabalho, mas será que vale a pena? Muito. Vale a pena. Vale muito a pena. Muito bom. Então, vamos aqui para Karen. Karen, qual foi seu ponto de virada mesmo, assim, nessa travessia? Ellen, meu ponto de virada, acho que foi a hora que eu tomei a decisão de como eu ia fazer essa parte do sair de casa mesmo, e que a gente decidiu casar, né? Eu decidi casar e tinha que sair de casa, tinha que montar. E aí eu decidi que eu tinha que sair tudo. O meu escritório era na frente da casa dos meus pais. Eu sempre fiquei lá super à vontade, e agora eu falei, cara, agora eu preciso montar uma sede nova, fazer todo esse movimento. Então, acho que esse foi o maior ponto de virada, onde, assim, eu tinha que dar prioridade para isso, para construir uma sede nova, para construir uma casa nova, para desenvolver aquilo ali.
E aí aquilo ali eu falava, cara, eu preciso diminuir um pouco o ritmo, porque senão eu não dou conta. Eu não dou conta de trabalhar, montar a casa, sabe? Montar Caber o casamento. casamento, a gente falava muito disso, né? Que casamento requer disponibilidade, gente. E a aí gente eu quer ainda- casar e não Aham. quer ter agenda pro casamento, né? E ainda tinha que ter essa agenda de tipo assim, de tipo assim, eu estar disponível para uma outra pessoa ali. Tempo. Né? Tanto de tempo e tempo de qualidade, não é qualquer tempo, Sim. entendeu? E aí, assim, acho que essa conciliação da gente conseguir fazer todo esse momento, eu e o André, a gente conseguir montar as nossas coisas, as duas empresas, né? Porque ele montou uma empresa também, ele veio de fora, ele veio do Rio de Janeiro para Cuiabá, onde ele não conhecia ninguém e eu conhecia Cuiabá inteira. E aí isso para mim foi um movimento de tipo assim, cara, eu preciso ser um pouco menos expansiva em algum momento para eu colocar o André, para eu inserir o André dentro de Cuiabá. E sem perder o movimento da empresa, sem perder o movimento de ser empresária, assim. Então, aonde eu vou tirar um pouco, entendeu? Eu vou ter que tirar de algum lugar. Ressignificar menos, né? Para eu poder ter disponibilidade para outra coisa. Então, eu precisava de abrir para alguma coisa, para fechar para alguma coisa para abrir para outra. Porque, né? Se o copo tá muito cheio, ele vai transbordar. Então, eu precisava dar espaço para um copo, dentro do meu copo, para eu poder encher de novo. E isso é tão maravilhoso porque a gente socialmente lida muito mal com esse menos. A gente quer sempre fazer caber mais sem um gerenciamento de realocar a energia, né? Você vai ter um filho, qual a disponibilidade que você abriu para a maternidade real, de tempo, energia, recursos, né? Qual é realmente a disponibilidade para o casamento? Você está casando e você quer de alguma maneira que caiba, que meta mais essa. Mas quanto espaço foi aberto para isso, né? E a gente vive uma sociedade que só preconiza o mais, mas não ressignifica por si as escolhas. E o poder desse menos que é mais, o poder desse menos que me leva para a vida, o poder de eu tirar um pouco do copo para que eu possa estar mais ampla, mais disponível, menos sobrecarregada, mais energizada, para topar uma transição. Então, assim, você ressignificou o menos, que eu vou ter que diminuir o ritmo. E para Mariana, empresária, muito, baladeira, né? Não, e a minha vida social não era só da balada, né? Eu, assim, eventos de arquitetura, tem milhões todos os dias, entendeu? Então, eu tive que falar não para alguns eventos de arquitetura, que é da minha área. Eu tive que falar não para alguns eventos ou para algumas vidas sociais que aquilo ali já não cabia mais ali dentro. Te representava. Não me representava mais. Não era mais a prioridade, né? As coisas cumprem seus ciclos também, né? E aí aquilo ali... E assim, o movimento do André também em relação a isso, porque eu saía de um aniversário e ia para um outro evento, aí depois passava na casa de fulano que estava tendo um churrasco, aí depois voltava para o outro aniversário e ia... Entendeu? Sim, e às vezes não dormia. A que preço? Entendeu? A que preço? Às vezes eu emendava um negócio no outro, e aí eu ainda tinha que fazer projeto, às vezes passava madrugada fazendo projeto, sabe? Então, tipo assim, aquilo ali foi me desgastando. E aí eu tive que ressignificar também essa parte do projeto, por exemplo, entendeu? Claro. Então, quem vai ficar de madrugada? Eu não vou mais ficar de madrugada fazendo projeto. Sim. Eu tenho um tempo para isso. Eu tenho um tempo, eu tenho que montar equipe, eu tenho que ter processo, eu tenho que automatizar isso de alguma forma. Então, isso já estava num caminho que realmente... E é lindo te ouvir, porque não obstante fosse confortável e funcional você estar amparada na casa dos seus pais com a estrutura empresarial na frente, você escolheu estar mais disponível para o teu casamento, para o nós com o teu marido. Você escolheu pagar o preço disso, né? E a meia-idade, ela traz uma lucidez de que nada é sem preço. Tudo tem seu preço, né? Então, a gente quer caber, a que preço? Tem preço. Estamos olhando para o preço das nossas escolhas, né? Então, isso é maravilhoso. Parabéns mesmo. E, Mel, conta aqui pra gente. Quais foram seus maiores desafios nessa travessia de emulherar, de adultecer, de se tornar a Mel quem ela nasceu para ser?
Um dos insights no clã, pra mim, embora seja uma coisa assim, que você entende, mas o insight é assim, né? Você escuta, mas de repente faz sentido pra você, não é o tempo inteiro. Mesmo que só quando a ficha cai de verdade, né? É assim, eu percebi bem claramente que o medo de perder o que eu tinha era muito maior que a vontade de chegar onde eu queria. Uau! E assim, isso aí é um desafio constante. Porque a gente... E aí vem lindo, toda nossa. a forma de... vai clareando os caminhos. Fala assim, como eu fui protetora de mim mesma. Como eu fui uma mãe extremamente protetora, né? Aí eu escutei audiobook do conto, né? A contoterapia que eu vi no Canva é extremamente valiosa. Porque ela ecoa durante muito tempo no nosso dia a dia. Porque você começa a enxergar as coisas, né? E tem a mãe super protetora de você mesmo que você precisa abandonar. Então, quanto de proteção eu coloquei aqui, né? Então, o medo de perder é muito grande. Porque todos nós temos enormes ganhos e a gente não pode se iludir que a gente não coloca, tem que colocar um pouco de energia agressiva ou um pouco menos de docilidade, mais docilidade, feminino, masculino, em equilíbrio, para você dar conta de não se maltratar e chegar onde você quer, seus sonhos mais amados, né? Num liame bem trabalhoso, mas extremamente revelador daquilo que nós somos, de quem... E até onde tem só ilusão, onde você está enxergando, para onde você quer andar. São os caminhos, né, que a gente tem que ampliar. Eu estava refletindo esses dias sobre questão de iluminar. A gente que é muito perfeccionista, acha que não tem caminho nenhum, porque a gente não está enxergando até lá no fim. Mas a gente só tem uma vela na mão. A gente só enxerga o próximo passo. Qual é o passo da vez? Exato. Né? Então, embora eu tenha tomado consciência do desafio que você tem que enganar a sua cabeça, o seu cérebro, para dizer que não é tão perigoso e você não necessariamente vai perder tudo que você tem para chegar onde você quer. Então a Ellen assim, ensinou assim, um caminho de meio. Vai quebrando as suas crenças. Ou Aos por que poucos. você acha que você Esse vai medo de perder? Por que você né? Nossa, é muito vai verdadeiro, né? fazendo, vai caindo as suas fichas de onde é que você... Qual é o passo da vez para você quebrar o medo e dizer assim pro seu cérebro assim, tem gente que faz isso e ela não foi rejeitada, olha. Ela não morreu. Ela não foi pro menos, ela foi pro mais. Foi pro mais. Olhar um pouco mais para conseguir dar o passo da vez, quebrando crenças limitantes que nos colocam numa posição refém que na verdade não existe. Não existe. Perfeito. Tudo Que na desafio, cabeça. né? Existe. Encarar o medo que dá medo do medo que dá. com a clareza de que a mente mente. Gente. E que o medo, ele é um bom conselheiro, mas um péssimo juiz. E que se a gente realmente o coloca na ponta da mesa e não do nosso lado, nessa escuta do medo, ele domina mesmo, ele devora a nossa alma, né? Eu adorei você lembrar da contoterapia, porque eu me lembro muito, assim, da sua tabela de Harvard. Eu me lembro muito da gente trabalhando a tua tabela e a tua entrega, né? Você como rígida ali, como realmente desejosa de acertar, eu preciso acertar, eu quero acertar. E se eu não tiver garantia do êxito, então eu não darei um passo. E como libertador foi para você na contoterapia, a gente lá na Vasalise, no livro das Mulheres que Correm com o Lobo, a gente entender que o passo 1 da jornada do feminino saudável é matar a mãe boa.
Mas é matar a mãe boa, super protetora Sim, de nós de nós mesmas, mesmas. né? Uhum. É esse processo de abrir as portas para a vida, de realmente lançar-se, sair da casa do pai e da mãe, da hiperproteção, e acreditar que haja o que houver, eu vou também encontrar recursos, a vida também me ampara, eu também me amparo, eu tenho a mim mesma. Mulher selvagem, intuição a ponto de não saber explicar, não tem nenhuma explicação, é só esse aí o caminho. Eu sei que sei, não sei como sei. Não sei, O pãozinho que eu dei pra boneca da Vasalise foi. o nível de compreensão, ele não vai passar no É verdade. inconsciente. Porque- É um inconsciente, intuição feminina, né? E a gente tem que dar disponibilidade para Total. ela. E como nós Porque a somos gente 90 mata ela, se não é cientificamente provado, não serve. Não serve. É que como nós somos Nem sempre o que é certo 95%. pra você é certo pra mim, né? Aham. Sim. E o que minha alma pede agora, né? Que diálogo eu tenho estabelecido com ela? Quanto tempo eu tenho reservado para essa escuta interna? E quanto eu amplio essa escuta, né? O quanto eu também busco esses sinais, esses símbolos que você bem trouxe, que a Dar contoterapia, É. ela vai ecoando porque ela é simbólica, ela é mitológica, ela atravessa nossos sonhos, ela atravessa toda a sincronicidade da vida. Aquele conto conversa com a gente no outro dia, em quem eu encontro no trânsito, amiga, no nada a café. ver. Nossa. E eu falo, nossa, caiu uma ficha. E a gente tem que estar exposto a isso. esse repertório, né? A essa ambiência. E estar preparada também para nos permitirmos, né, sair do nosso automático, que a gente vive 95% da nossa vida no automático. Então, isso que o clã faz com a gente, nos permite nos desprogramarmos um pouquinho para podermos realmente partir para a segunda fase, para a próxima etapa e conseguir começar a fazer as mudanças que precisam ser feitas, né? Porque sozinha a gente não dá conta disso. Exato. E é pesado. E é chegado um tempo que pode ser mais leve, né? O tempo da guerra acabou. Nossas bisavós não tiveram opção. Lembra, gente? Sim. 1962, a gente não podia ter propriedade do nosso nome, a gente não tinha CPF, a gente não podia viajar sem permissão do marido, assinado, ou do pai. Só na Constituição de 1988 a gente adquire essa possibilidade. É ontem. Então, de fato, assim, é muito recente. A gente está vivendo um novo A gente não tempo de tinha voz, inovação, né? de acertar a mão, de também não ir ao outro extremo, né? Esses movimentos extremistas, eles nos escapam de nós mesmos, né? Por Eles isso nos que tiram a sintonia com a questão voz. A ambiência, ela que você sempre traz, ela é importante você fazer essa divisão de um terço para você conhecer tudo que tem. Isso. Mas então, como é uma coisa mais recente, muitas vezes, assim, se eu for falar isso, nem sempre fala assim, essa mulher tá falando grego. Tomou alucinógeno, bebeu cogumelo. Alguma coisa Total. não tá certo nesse negócio. aí. Vocês colocaram na Ai, ata da Mel. Você vai tratar com quem, Senhor Deus? Às vezes você vai no clã, você se sente mais compreendida. Compreendida. Parece que eu tô falando a mesma língua. Nem sempre, em todos os lugares onde você vai. É um você vai fórum conseguir. seguro, qualificado. E aqui nós estamos, claro, entre irmãs do clã. Mas a gente precisa dizer para todas as lindezas também que nos assistam que, assim, encontre o seu lugar, né? Encontre o seu lugar. Sim. Não se abstenha de criar o seu lugar. Crie o seu lugar. Né? Crie suas mesas, suas rodas, pertença a outras, faça a distribuição dos terços. Eu defendo muito isso, né? Que é muito mais rica, uma vida muito mais sustentável, que a gente se organize, intencione, esteja disponível para 3 terços, né? Em que sentido? Isso eu tirei, sabe Deus da onde? Foi inspiração do Espírito Santo, com certeza. Que a gente tenha um terço de troca onde eu mais dou do que eu recebo. Claro, para que eu transborde. Mas para isso, aonde está o meu um terço de trocas onde eu mais recebo? Para que eu possa mais dar para 1/3, da onde eu me nutro? Da onde eu me abasteço? Qual é o meu 1/3 de vínculos e rodas aonde eu mais recebo? E qual é o meu 1/3 bem comum, bem parecido, onde eu me balizo, onde eu relaxo? Aonde eu tenho segurança, aonde eu não preciso provar nada a ninguém, aonde é bom ser quem eu sou, aonde realmente a guarda está baixa. No mundo de tanta competitividade, de tanta distração, né? Qual é o meu lugar aonde eu posso me vulnerar e me potencializar? Que é esse 1/3, aonde ali eu quero trocar. Ora, eu até posso, naquele mesmo 1/3, funcionar mais dando, mais recebendo, mas eu posso ser
quem eu sou e é bom ser quem eu sou, né? Isso é muito... Eu quero agradecer demais vocês, porque assim, isso não seria possível sem umas às outras, né? Isso é muito curativo. Eu desejo que toda mulher encontre, crie seu espaço seguro com seus 3/3 dosados, para que ela exerça a sua potencialidade, que é sim dar, sim mais receber, ser cuidada e sim trocar, sem mais rivalidades, sem mais ameaças, né? O clã sempre foi para mim um espaço muito seguro de autenticidade, porque a gente consegue ser autêntica de fato, olhar para isso, conseguir é um trabalho somos, de né? Olhar para isso e não ter medo, porque que nem agora a gente está aqui nós 3. A Edina tá falando que ela decidiu ser mãe. Por ser mãe, sair do empreendedorismo, sair daquele vucu-vucu, daquele mundo do financeiro, para ser mãe e ser muito autêntica. Cara, é muito legal. Estamos felizes com ela, né? Estamos felizes com ela, entendeu? Eu não tenho esse movimento, mas, cara, para mim é tipo assim, por que eu tenho que ter se ela tem? Não é. É tipo assim, é respeitar. Cada uma no seu momento. Cada uma no seu momento. Sim. E a Belzinha com esse movimento dela, né? De onde eu quero ir, o que eu quero. Eu tô no público, mas eu quero ir pro privado. Como eu vou fazer isso? Eu posso estar nos dois. Eu posso estar nos dois. Posso criar um caminho novo. Entendeu? Então eu tô com a vela. Tô tentando salvar ela. Porque senão a gente vai caminhar por uma estrada, e se a gente, e as ansiosas, as perfeccionistas, por não conseguir enxergar aonde que tá chegando, aí gera mais ansiedade do que e muitas vezes desiste, flow, né? Do que fluir, que é tão feminino, né? Então o feminino ideal é tão a entrega, gente né? tentar pelo menos enxergar os próximos passos. Pode até não ser clareza em tudo, até porque Deus é assim. Deus pode dar muito mais do que eu esperava. Eu não esperava tudo isso, né? Tá bom Deus demais. dá mais do que às vezes a gente dá. Então a gente quer mandar, que Deus quer dar pra gente. Quer dar ordem em Deus, né? Mas eu falo, o feminino ali, rígido, se bobear, dá ordem pra Deus, planta a semente e tira de volta. Mas não tá brotando, mas eu tô tirando pra ver se tá brotando. Aí arranca tudo as raízes, acabou de plantar. Mas uma coisa também que eu aprendi muito com vocês é que a gente tem que colocar o pé pra Deus pôr o chão. Se a gente não tomar essa... Porque tudo está em nós, né? Nós somos as responsáveis da mudança. E é muito desafiador, mas quando você põe o pé, Deus não vai te desamparar, Ele vai pôr o chão. Então, assim, muitas vezes, não sei como fazer, mas eu vou fazer. E vai dar certo, gente, sempre dá certo, né? Só não vai dar certo quando é para fazer alguma coisa errada, que vai prejudicar alguém. Mas quando é para uma evolução nossa, mesmo que, às vezes... Naquele primeiro momento, você fez, não foi ainda, mas é o alicercinho que você já colocou ali, que você precisa daquele degrauzinho para os próximos. Né? Então, mas não desista, continue, persista. Eu aprendi muito isso com vocês. O primeiro degrau, o segundo porque não vai, né? Não vai. Parar sozinho. E eu tinha muito mesmo, assim, 1% ao dia, um passo por vez, sem pressa, sem pausa, sem perfeição. Sim. E como a gente vê dentro do nosso cronograma de Harvard, de maneira modesta, fora de risco. Porque, do contrário, neurologicamente, somos travadas. Nós não somos maiores que a vida, a gente não é maior que a mente que mente. Mas a gente se instrumentaliza, a gente desenvolve o hábito de dormir, acordar e de também dialogar com o medo, né? A gente só precisa de 1% ao dia. A gente só precisa de um passo por vez, com um pouco mais de modéstia, menos arrogância, mais amparo, mais autogentileza. E na repetição, né, 1% mais 1%, a gente falou disso também no episódio 1, a gente chega a 3 meses com quantos % a mais? Que se ativar o modo sobrevivência, vem toda a proteção, amparo, aí você não vai. Todo refreio, toda trava, né? E eu queria ouvir pontualmente de cada uma aí. Quero que todas me contem suas maiores conquistas. O que para vocês é hashtag muda vida, é mais ouro da jornada de emulherar e adultecer? Para mim, a maior conquista, o que muda a vida é você ser você mesma. Pegar suas máscaras, tirá-las todas e ser você, sem filtro. A gente está vivendo uma época, uma era muito tecnológica, a gente é muito preocupado com a embalagem, eu brinco muito, eu gosto muito, né? Todo mundo gosta, é claro. E a gente esquece da nossa essência verdadeira.
sabe? Quando a gente... Então, isso tem me ajudado muito a ser quem eu sou de verdade, de fato. Então, assim, esse foi o meu maior insight de realmente ser a Edina sem filtro, sem querer agradar ninguém, né? Ser eu, na minha essência, porque é muito difícil a gente ser nós mesmas nas nossas essências, porque a gente vem sendo moldada, né? Uma vida. Né? Eu com 45 anos, então, assim, são 45 anos de muitas repetições, muitos moldes. E você começar a tirá-los é como uma cebola, né? Eu costumo dizer, a gente é como uma cebolinha. Vai tirando uma casquinha por vez. Quando você vê que não, já tá... Eu acredito que eu não vou conseguir fazer a mudança que tem que ser feita nessa vida única, né? Mas tá tudo certo. Eu, pelo menos, dei o primeiro passo. Comecei a fazer o processo. Que lindo. A conquista, né? Tornar-se você mesmo. Torna-te quem tu és, né? A conquista, a jornada. Que linda, amada. E a Karen? Para mim foi o aprender a olhar para os erros sem julgamento. E primeiro foi... Os próprios erros. Para os próprios erros. Primeiro foi, na verdade, para mim, primeiro foi aprender a não julgar os outros. Primeiro. Veio primeiro. E aí depois eu olhava e falava, cara, eu tinha muito medo de assumir erros e pedir perdão. Então, eu acho que isso o não julgar os outros me ajudou a não me julgar. Perfeito. A não julgar e assim, conseguir olhar que eu sou um ser humano, eu vou errar, gente. Quando eu vou fazer a primeira vez, eu vou errar. Não tem jeito. E se eu quiser fazer e melhorar, eu tenho que fazer a primeira vez. E é inevitável, é factível, como a Mel lembrou aqui, né? Então, eu acho que isso foi para mim, assim, o aprender a pedir perdão, a perdoar, entendeu? De uma forma... Acho que perdoar, para mim, era mais fácil. Sempre foi mais fácil. Mas o pedir perdão... que é a hora que você assume um erro, né? Sim. Que você admite. Humaniza-se, né? Humaniza-se. E aí aquilo ali, pra mim, era o mais difícil. Eu acho que esse foi... E é tão lindo você falar disso, porque isso tem tudo a ver com o que o Bert traz nas constelações também, que é, se eu não posso dar o lugar aos meus pais como suficientes, nas suas falibilidades, como humanos, como normais, como errantes, eu não posso me dar. Então, dentro dessa filosofia, desse conhecimento sistêmico, não me será dada a humanização, a leveza, o auto-amparo, o auto-respeito, a auto-gentileza, se eu primeiro não oferecer aos meus pais, aqueles de quem eu vim, onde tudo se origina. Se eu não ressignificar meus traumas no sentido de que foi o que foi possível, mas eu posso fazer algo bom com isso, eu não sou refém disso. Eu não preciso fazer disso um determinismo, eu posso transformar-me a partir disso. O famoso eu não consigo fazer isso porque eu não sei fazer, né? Ou porque me foi furtada a oportunidade, minha primeira infância, segunda, terceira, foi muito difícil, né? E a gente nunca viveu tempos de tanta publicização das dificuldades. Acho que nunca foi tão óbvio que é difícil para algumas pessoas, muito mais do que para outras, mas tem pessoas ressignificando seus traumas e dores mesmo no ápice da dor, do trauma. Tem pessoas fazendo algo bom com as suas histórias mais difíceis. Tem pessoas sendo nobre na sua dificuldade, nos seus destinos difíceis. Tem pessoas se levantando e ajudando outras. Nunca foi tão acessível. Que assim, por mais que tenham vidas muito mais difíceis do que outras, todos têm suas dificuldades. E tem pessoas fazendo coisas incríveis, com histórias que talvez, olhando de fora, seriam impossibilitadoras. Que não, dali não tem como, gente. Tem como. Tem como. E a gente hoje sabe que tem. A gente conhece, vê, acessa, ou ali digitalmente, ou fisicamente, que assim, você foi uma fênix. Olha tudo que te aconteceu e olha o que você fez com tudo que te aconteceu. É maravilhoso conhecer essas histórias, né? Ter isso que a gente fala em coaching, de referências universais, de que como pessoas que passaram por isso se reinventaram, como pessoas que conquistaram o que eu quero conquistar, conquistaram, como enfrentaram seus medos, né? Isso, como lidaram com suas falhas. Hoje a gente tem acesso a biografias, a gente tem podcasts, a gente tem audiobooks, então assim, como é que grandes almas lidaram com sua falibilidade? Como é que pediram perdão? Como é que elas assumiram seus erros? E como é que eu posso aprender com elas? Isso não é incrível? Incrível. A gente ter acesso a tudo isso hoje. Como é que a gente tem também sido gentil com a gente nos nossos erros, né? Parabéns. E a gente está trabalhando a nossa humildade, né? Que eu falo que a gente também
é humildade e o nosso ego, que eu acho que o nosso maior defeito hoje é o ego que nós temos muito inflamado. Então, esse ego não te permite, muitas vezes, fazer essa ressignificação, de pedir o perdão, de entender que você está errada, que você é falha também. Vou dar um exemplo, uma coisa muito simples, boba, que aconteceu comigo e a minha filha, mas assim, que me marcou demais. Eu sempre tive muita dificuldade de arrumar o cabelo da Maria. A Maria é super exigente, super feminina, minha filha, sabe? Tem 7 anos, totalmente empoderada. Tô trabalhando isso também nela, porque, né? E ela, e eu, nossa, e só que eu tipo assim, ela vinha pra mim arrumar o cabelo, eu não gostava, eu ficava irritada, eu não queria arrumar o cabelo dela, mas eu não entendia que aquilo que eu tava repelindo ali era minha criança ferida. Porque a minha mãe, que por muitas vezes eu coloquei no pedestal, ela nunca arrumou meu cabelo. Ela não era aquela, sabe, aquela deusa que eu sempre idealizei. E tá tudo certo em relação a isso. Só que toda vez que a minha filha vinha pra mim arrumar o cabelo dela, a minha criança falava, não, você não teve, você não vai dar. Gente, no dia que eu entendi isso, foi assim, e eu cheguei pra Maria e falei, filha, nossa, gente, foi assim, foi muito, né? Não vou emocionar, porque... Pode emocionar. Eu falei, filha, me perdoa, porque a mamãe não tá conseguindo arrumar o seu cabelo. Porque ela é muito exigente, sabe? Ela quer e tem que ser perfeito, não pode ficar com ondinha, não pode ter elevação, meu Deus. Sabe por quê? Ela falou, não, mamãe, por quê? Porque a vovó nunca arrumou o cabelo da mamãe. E a mamãe sente uma dor quando ela vai arrumar o seu cabelo, porque eu me vejo em você, minha filha. Isso tá errado, mas é assim que a mamãe tem feito. E ela falou, sério, mamãe? Então, pera lá. Pegou na minha mão, falou assim, mas eu vou te ajudar. A partir de hoje nós vamos fazer diferente. Eu vou te ajudar. Não precisa, não preocupa, mamãe. Você vai aprender comigo e quando você estiver arrumando meu cabelo, pense que você está arrumando o seu cabelo, tá bom? Gente, aquilo pra mim foi assim, sabe? Eu falei, gente, olha, que por muito tempo eu vi aquilo, mas o meu ego inflamado, né? Imagina, eu, sabe assim, de não me ressignificar com a minha filha de 7 anos, de não mostrar pra ela que eu sou uma mulher falha, que eu não sou a mãe perfeita, que eu tenho uma fraqueza, me impedia de fazê-lo. E no dia que eu fiz foi libertador. E hoje eu consigo arrumar o cabelo da Maria com leveza, com amor, sabe? Assim, e é fácil. E antes era muito difícil. Eu falava, gente do céu. E isso é tão poderoso porque, pedagogicamente, o que mais ensina nossos filhos é como nós lidamos com a nossa falibilidade. Numa sociedade de extremos e de falsos heróis e de perfeccionismo, nada pode deixar um legado psíquico mais poderoso do que os nossos filhos nos verem errar e significar erros. Isso para filho. Então, assim, eu gosto de contar minhas falhas para o Benício. Eu gosto de contar minhas dificuldades. E isso rende muito. E que linda, Maria, maravilhosa, né? A gente mostrar para adultos erram. Sim. Até para eles saberem se defender no mundo. Sim. Porque se você achar que você, por ser adulta, ou né, tudo bem, sua condição de mãe ainda é diferente, mas existem outros adultos, né? Sim. E aí, se você não mostra que os adultos também erram, eles podem achar que vão estar sempre errados, e um adulto pode estar errado. Pode estar apontando uma coisa que não é verdadeira, ou que não reflete aquilo que a criança quer, ou que ela sente, e pode estar errado, não é? Total. Eu penso muito nisso, porque do jeito que as coisas estão, a gente também tem que dar elementos para eles. É assim, eu como sua mãe adulta também erro. Então, adultos erram. Sim. Pode ser. Sim. Reflita. Reflita. Pondere. Né? Peça perdão, perdoe. É parte da jornada, né? Eu não te perguntei, né, Mel? Sua maior conquista. Então, eu acho que também passa um pouco por... eu peço perdão por tudo. Peço desculpa a tudo. Acho que tá sempre errado. Acho que eu sempre errada. Né? E assim... Mas, na verdade, entender que... E tá tudo bem, cara. Errar é humano. Se eu não me permitir errar, também não vou conseguir quebrar os desafios, né? Sim. E assumir alguns riscos, que é a energia que eu acho que tá me faltando. Assumir riscos, porque a minha mãe protetora é muito grande, interna. Sim. Proteção, risco, plano A, B, C, D, Z, né? E aí você, às vezes, é preciso ter mais fé, mais intuição. Então, acho que como grande conquista é você entender como é que você funciona, como é que você se protege e aonde estão os riscos imaginários
às vezes que a gente nem tem que correr. E você fez uma coisa incrível também. Você descobriu ali no clã que uma maneira de lidar com essa tendência ao perfeccionismo e com essa autoexigência é fracionar mais o passo, né? Fracionar mais. Vela mais perto, vela mais perto. Então eu só preciso vir até aqui, eu não preciso ir até ali. Né? E eu posso ir dessa distância nessa distância, mais modesto, porque um pouco do nosso desafio feminino é a arrogância com o pequeno passo, né? É subestimar o pequeno passo. Se eu não enxergo tudo, então não é esse. Então eu posso fracionar, tem que estar tudo perfeito, planejado, tem que estar aqui até lá, tudo certo para eu executar, para eu fazer. E aí como é que se diz? A autossuficiência. A autossuficiência que até é um pecado, né? Porque é você se colocar no lugar de Deus. Total. Total. Isso é muito importante, a gente meditar nisso, né? Qual é o meu lugar de força, né? Será que me compete o todo? Será que o sol depende de mim para nascer? Será que a lua depende de mim para viver suas fases? Será que a maré depende de mim? Se a gente não respirasse, se a gente não respirasse, a gente não era mais nada, a gente morria. Que autoilusão, então, né? Controle. De onipotência. Controle. Fonte de ansiedade. Querer controlar o que não é incontrolável. O que mal controlar o controlável. Isso que é louco, né? Não controla o teu e quer controlar de Deus. Ai, gente, que delícia. A gente aqui se alonga, se diverte. Espero que vocês continuem aqui. Vão curtindo, vão compartilhando. Eu tenho mais uma pergunta aqui para Edna. Lindeza, se você pudesse revelar a sua maior sacada de adultecimento e emulheramento para todas as mulheres do mundo, olha nessa câmera aqui e conta, qual seria? Então, gente, é ser a mulher que nós nascemos para ser, né? Como eu falei antes. Porque seja você mesmo, seja sempre você, independente dos julgamentos, das circunstâncias, dos preços que você tem que pagar, dos julgamentos que você vai sofrer. E esse adultecimento, para mim, foi, assim, muito grande quando eu entendi que a Edina era o inverso da Edina que eu estava vivendo, né? Ainda estou na descoberta da Edina que é de verdade, de fato. Se eu falar para vocês que eu já sei, que eu já sou essa Edina, eu estou mentindo. Mas todos os dias eu tenho aprendido muito. Eu estou muito aberta, sabe, para cada dia mais aprender, né? Um dia de cada vez. E os meus filhos têm me ajudado muito nesse processo. Então, assim, é isso. Essa sacada foi, assim, no dia que eu pude me permitir olhar para mim mesma e entender que aquela mulher que eu estava vivendo até aquele exato momento, ela foi fundamental para a Edina que eu sou hoje, né? Mas eu quero hoje descobrir a Edina que realmente Deus me criou para ser. Sabe, uma Edina única, uma Edina bem diferente da Edina profissional, totalmente empoderada. Não porque agora eu vou ser mãe, que eu vou deixar de ser a mulher empoderada, né? Que eu sei que eu sou, mas assim, hoje com muito mais leveza, com muito mais amor, e fazendo de uma forma leve, porque assim, a vida toda teve um peso muito grande, que muitas vezes a gente não compartilha, a gente não divide, a gente não fala. Mas esse fardo pesado que eu carreguei até os meus 45 anos, eu soltei ele e quero agora construir uma nova jornada, uma nova história, com muito amor, muita leveza e muita gratidão. Uau! Que orgulho! Então, pra gente encerrar, queria ouvir da Mel. Ser mulher feminina, adulta e saudável, pra você, Mel, é reconhecer caminho. Entender que é um caminho. Não tem fim. Existe o despertar, mas o caminho, ele prossegue. E quando você fica muito longe no seu piloto automático, a tendência é só aquelas vozes internas e julgadoras te dominarem. Por isso, eu acho assim, a disponibilidade de você cuidar do seu interno ali no dia, separar alguma coisa para você escutar. Sim, porque é como... Acho que você já tinha comentado, Ellen, assim, a gente tá sempre em busca, né? E não acaba nunca, né? A gente faz curso, tá lá.
a gente ouve algumas coisas repetidas, mas cada vez que a gente repete, a gente processa de uma forma diferente. E não é que a gente está em busca de algo extraordinário. É que às vezes o ordinário chega na repetição. Porque quando a gente Às vezes fica... sempre. A gente tem que todo dia ouvir que a gente tem que se dar valor. Porque senão a gente esquece. É o Então, exercício do espelho, né, gente? Se olhar todos os dias. todos os dias. falar, eu Eu sou maravilhosa. Escutar, ouvir, é quase um acompanhamento, né? Sim. Porque senão a gente esquece do nosso valor, a gente esquece quando você vê, você já tá lá. Ai, mas eu não valho nada. Ai, mas eu errei aqui. Mas... Aquilo é como um devorador da sua alma, dos seus valores, daquilo que você tem de melhor. Aquilo consome. E a mulher se consome mesmo, se consome em culpa, se consome. Então, o feminino saudável é olhar para o caminho. Não esquecer o caminho. E amparar-se no caminho. Amparar-se e seguir, né? Porque a culpa paralisa, mas ali os desafios, né? Tentar... Para mim, eu acho que o que eu mais desejaria para o meu feminino é me alimentar do desafio. E falar, oba! Alá! Eu vou Abraçar. abraçar. Você sabe que o feminino é bom nisso, né? Nós vamos cair nessa. Linda, amada, gratidão. E pra você, Karen, ser feminina, adulta e saudável é? Pra mim, ser feminina, adulta e saudável é fortalecer a fé. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu, dentro do clã, dentro do nosso movimento, consegui olhar com mais cuidado. Porque eu sempre gostei de ir na missa, de ir à missa, de participar de algumas coisas, mas algumas coisas ainda, para mim, era incógnita. E aí a pranoterapia, fazer os cursos de pranoterapia, para mim, me ajudou muito a fortalecer na fé. E a minha espiritualidade aumentou, assim, tipo... Ela mudou, porque daí, assim, olhar para isso e conseguir receber, conseguir ter fé e conseguir olhar para isso com certeza vai dar certo, porque Deus está comigo. Uau. E todos os dias, todos os momentos, e nesses momentos pegar aquilo ali, e antes eu achava que a gente tinha que tirar um tempo muito grande, e não, cara, é o dia inteiro, né? Pedindo, Renova. orando, Põe de novo na fonte, Então, pegar esses pequenos momentos do dia, onde você pode agradecer a comida que você está comendo, abençoar a pessoa que te xingou no trânsito. Sim. Então, acho que é esse fortalecimento na fé. Uma sacerdotisa aqui. O mais feminino. Demais, incrível, isso é maravilhoso. Vocês estão me ajudando muito tá me vindo uma imagem enquanto eu escuto vocês da composição, da integração de um quebra-cabeça, que é inevitável que a gente chegue na vida com algumas peças desse quebra-cabeça feminino e que a gente vai aprendendo a se reapropriar aos poucos, né? Então tinha uma mulher mais profissional, ela estava mais íntima de Atena, agora ela vai lá Para ficar Esther, mais íntima de Esther. mais íntima de Esther, mais íntima de Deméter. Tinha uma mulher ali talvez mais Artemis, assim, mais livre, ali no sentido de poder ser autossuficiente, de poder ela controlar, onipotente. Daqui a pouco ela vem mais para um viés de Perséfone, de intuir, de acolher, de trabalhar interiormente. Tem uma mulher ali que ela está mais, de repente, também para a civilidade, ela está mais ali para a era, para a governança, e daqui a pouco ela vem para Afrodite. Ela reintegra, ela cata seus pedaços, né? Isso é muito poderoso do caminhar, né? Do conectar, de ativar essa nossa sacerdotisa, essa nossa filha de Deus. E pra gente encerrar, então, conta pra gente, minha amada comadre Edina, ser mulher feminina e saudável pra você é? Ser mulher feminina e saudável pra mim é investir em mim, Edina.
através da conexão com Deus e comigo mesma. Porque muitas vezes a gente quer fazer a transição de carreira para ser uma melhor mãe, uma melhor esposa, mas esquece que se a gente não olhar para nós primeiramente, a gente não vai conseguir fazer essa transição. E também na vida profissional, né? Então, quando você começa a olhar para você, investir em você, investir que eu falo não é na nossa embalagem, né? No nosso exterior, mas é no nosso interior. Buscando realmente quem nós somos de verdade, de fato, sabe? Porque, gente, todo mundo, todas nós somos mulheres incríveis. Temos, assim, uma luz que é nossa, que é única, e a gente tem que realmente, como a gente fala muito no clã, parar de competir com nós mesmas, entender que todo mundo tem o seu lugar, né? E tá tudo certo, mas a gente tem que ter a consciência de que quando a gente se permite olhar para nós mesmas, as transformações vão acontecer, elas vão vir e elas vão ressoar ao nosso redor. E isso não tem preço. Então, assim, a dica, né, o conselho que eu falo assim, se vocês puderem, invistam em vocês. Sabe, invistam em ter o seu clã, em criar o seu clã, em buscar a sua autoajuda, o seu autoconhecimento de você, quem que cada uma de vocês é, quem, sabe, porque eu tô nessa busca e eu falo que ela é recompensadora. Não é fácil, porque a gente se depara, a gente se questiona, a gente fala, não, mas espera lá, sabe? E tá tudo certo, né? O importante é, como a Mel falou, a gente não desistir, né? A gente entender que a gente tem que persistir no caminho, na caminhada, mas buscando, porque é muito bom, é muito leve, é muito gratificante, sabe? A gente se ressignifica, porque tem que investir na gente. E muitas vezes a gente investe em todo mundo que é ao nosso redor, né? E esquece do serzinho mais importante, que é Deus e nós mesmos. Hierarquia da Paz. E a hierarquia da paz vai ser contribuída. Esse nosso papo de alma maravilhoso, profundo, me lembrou muito do que o Jung fala, né? Que enquanto você não conhecer ali aquele pedacinho seu do inconsciente, ele te dominará. E é uma honra a gente estar conhecendo os nossos pedacinhos luminosos, sombrios, reintegrando eles, reharmonizando eles, suavizando eles juntas. Muito obrigada pela vida de vocês, conquistas de vocês, transformação de vocês, desafio de vocês, irmandade de vocês. Eu desejo que você aí, lindeza, que nos acompanhou até aqui, se energize para percorrer o seu caminho com cada vez também mais bondade, generosidade, mais adulta, feminina e saudável. Espero vocês no episódio 3. Beijos profundos na alma. Gratidão! E aí?